Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terni, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios. Eu sou Amanda Clark e no programa de hoje vamos tratar de um tema que ocupa posição central no debate jurídico e social contemporâneo, a execução penal e os desafios do sistema prisional brasileiro. Para nos ajudar a compreender como funciona na prática o cumprimento da pena, o papel do Poder Judiciário e os caminhos para uma justiça mais efetiva e responsável, recebemos hoje o juiz da Vara de Execução Criminal de Novo Hamburgo. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Direito dos Negócios. Olá, doutora Amanda, muito obrigado pelo convite. Minha saudação aos telespectadores do programa. Bom, esse é um tema de bastante polêmica e acredito que não tem uma pessoa que em algum momento da vida já não tenha debatido sobre isso. Como é que funciona o setor da execução penal? E para que serve? É importante o nosso telespectador saber. Exato. Realmente não tem quem não dê o seu pitaco na área da execução criminal, na área do cumprimento da pena, até porque o Brasil tem peculiaridades no seu sistema que trazem bastante debate sobre alguns benefícios e realmente a execução criminal ela tem todo um arcabouço de faculdades a serem reconhecidas aos apenados, assim como também algumas punições para quem se desvia da conduta esperada. A execução criminal ela é, então, assim como na execução civil, é o cumprimento daquela sentença, o cumprimento do título executivo, também na área criminal é o cumprimento da sentença. Então, o juiz criminal, que é o da instrução, ele analisa as provas e, ao final, profere a sentença. E o juiz da execução, em algumas comarcas, em muitas comarcas pequenas é o mesmo, mas em localidades maiores, e no nosso caso é uma atuação regional, então de todo o Vale dos Sinos, é um juiz, no caso até somos 3 juízes específicos para a execução criminal, que é então acompanhar o cumprimento daquela pena que foi aplicada pelo juiz criminal, reconhecendo direitos previstos na lei e aplicando punições também, como falei, em alguns desvios de conduta. E, ao final, então, reconhecendo o cumprimento integral da pena e declarando extinta a punibilidade do apenado pelo cumprimento da pena. Muito se fala, e inclusive no seio jurídico, as pessoas da comunidade de um modo geral, que logo prendeu e está solto. O juiz da execução, ele também faz uma análise desses direitos humanos e por que soltar o preso não é apenas soltá-lo? Tem outros regimes que não só aquele de regime totalmente fechado? Sim, exatamente. O juiz da execução ele não tem essa pecha porque quando chega o réu para ele já passou por todo um processo criminal. Então, ou ele ficou preso preventivamente ou ele ficou em liberdade provisória até a prolação da sentença, e a sentença, ela
de acordo com o tamanho da pena aplicada, vai redundar num regime diferente. Então, até 4 anos, o regime é aberto, de 4 a 8 é regime semiaberto e a partir de 8, regime fechado, podendo esses números decorrerem de soma de crimes diversos ou de ações diversas, porque foram cometidos ou crimes diversos em uma única atuação ou em datas diversas contra vítimas diversas e tal. Então, na verdade, tudo vai depender inicialmente da pena. Se a pena for elevada, ele vai ser condenado a um regime fechado, mas se não for, né, se for abaixo de 8, por exemplo, já começa num semiaberto, que é um regime mais brando, que é um regime que permite, depois de um período de um sexto que o preso saia para trabalhar, que o preso tenha o direito à saída temporária, que é aquele período em que ele vai ou visitar a família ou vai para algum outro tipo de destinação de instrução, alguma coisa assim. Então, é um regime que permite algumas liberdades já com a finalidade de ir integrando o preso à sociedade, reintegrando. E o regime aberto, então, numa pena abaixo de 4 anos, se ele não fizer jus a uma pena alternativa, o regime aberto normalmente é cumprido mediante uso de tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Então, são essas variações, né? Então, um furto simples, por exemplo, vai redundar numa pena baixa e provavelmente, se for a única condenação, o preso vai começar num regime aberto, em prisão domiciliar, ou, se ele for primário, ele até vai gozar do benefício da pena alternativa, né? Que tem esse nome porque ela é justamente uma alternativa à pena de prisão corporal. Ela é uma pena restritiva de direitos, que pode ser a prestação de serviço à comunidade, a prestação pecuniária, a limitação de fim de semana. Então, na verdade, tudo decorre dos antecedentes do apenado e da imputação, da condenação que lhe é imputada. A gente ouviu falar pelos juízes da internet que cometeu um crime e no outro dia está solto, né? E eu me recordo que quando eu ingressei na faculdade, estudando essa parte da pena e do tempo, progressão de regime, até eu que estava estudando isso, fiquei, de certa forma, impactada, porque um homicídio simples, a pena mínima é de 6 anos. Ou seja, se a pessoa não tem antecedentes e incorre no homicídio simples, em tese nem vai para o regime fechado, vai para o semiaberto. Exato. Quando tem espaço. Também tem isso, né? Hoje em dia a gente está com uma situação um pouco mais equalizada na questão do espaço, mas tu disseste bem, há algumas aberrações no nosso sistema prisional, né? E uma vida valer tão somente 6 anos de perda da liberdade, o que no final das contas não é 6 anos, porque, como tu disseste, ele começa num regime semiaberto, que já é uma semi-liberdade, e em 1/6 de pena cumprida, ou seja, 1 ano, ele progride para o aberto, que é a prisão domiciliar. Enquanto a outra pessoa nunca mais volta, em 1 ano ele está de volta para poder dormir em casa, inclusive. Então, existem aberrações que não são culpa do judiciário, mas do legislativo, de quem edita e promulga as penas, né? E isso realmente são distorções que são muito debatidas, estão em vias de mudança, mas essas mudanças são esperadas há muito tempo e não chegam, né? Mas realmente são distorções que nós mesmos que temos que tratar tanto quanto possível com uma isonomia a todos os apenados, sofremos porque a nossa limitação está na lei, e se a lei não permite, naquele caso específico, condenar a uma pena mais severa para algo que talvez seja o crime mais grave, que é a perda de uma vida ou a retirada de uma vida, então a gente não tem o que fazer, a gente tem que ficar adstrito à lei. Mas quanto à questão que tu falaste do prende num dia e solta no outro, se não no mesmo, realmente essa é uma situação mais de política criminal do que de legislação efetiva, né? O preso, na medida em que comete um ilícito, ele supostamente deveria ser recolhido, pelo menos de maneira temporária, provisória, para até sair a sua condenação.
Mas decorrente de toda uma série de dificuldades que se tem na nossa estrutura, falta de vagas especialmente, é que se optou, e tem se optado, por ser um pouco mais brando no que se refere a delitos menos graves. Um furto que não tem violência contra a vítima, ou uma ameaça, ou situações que realmente são de menor relevância no âmbito da sociedade, não geram uma prisão, ainda que o indivíduo seja detido em flagrante. Ele vai ser submetido a um procedimento policial, vai ser levado à frente da autoridade policial, mas ou pelo próprio delegado ou pelo juiz que analisar o flagrante, certamente, a não ser que seja um delinquente muito reincidente, certamente ele vai ser posto em liberdade com medidas cautelares aplicadas. Ele vai ter restrição de deslocamento, vai ter restrição de horários e estabelecimentos em que ele possa ir, mas vai estar em liberdade, né? Então, por quê? Porque se começar a prender a todos, inclusive pessoas que cometem delitos menos graves, não se vai ter onde colocar. E vai tirar espaço daqui a pouco de quem realmente cometeu uma afronta grave à sociedade. Então, essa é a razão, mas a impressão que passa é justamente essa. O cara atuou, entrou na tua casa, levou teus objetos, né? Aquilo que às vezes se conquistou, e aí eu falo uma casa simples, uma família humilde que lutou muito para conquistar os seus bens e daqui a pouco vê a sua casa limpa, né? Mas o cara, a porta tinha sido deixada entreaberta ou só destrancada, o cara não cometeu um arrombamento, ele entrou e levou. Então, para aquela família vai ser algo muito grave, né? Um aviltamento às suas coisas. Mas, em comparação com os bens, né, que regem a nossa vida cotidiana, é um delito de menor gravidade, é um delito de menos-valia em relação ao direito penal e, portanto, ele vai acabar respondendo em liberdade. E algumas coisas bem peculiares, assim, no sentido que tu comentou. Quando há essa prisão, todos vão para o mesmo lugar, porque a gente tem aquela visão de presídio, todos dentro de uma cela. E eu, particularmente, quando vi aquele documentário do Central, que não tem como colocar todos dentro de uma cela e que eles ficavam até então em galerias, Isso. Me causou até Enfim, eu fiquei assustada, porque eu pensei, bom, uma pessoa que furtou ou de um crime mais simples está convivendo com outras pessoas que, por exemplo, mataram. E aí que a gente entra naquela história que todo mundo fala da escola do crime. Sim. Né? Como é que funciona essa parte de ressocializar o preso? Que eu acredito que seja a parte mais difícil. Exato. Seja para ele conseguir se inserir no mercado de trabalho posteriormente, seja pelo próprio preconceito das pessoas. Aquela série Tremembé, ficou super famosa. Sim. Agora, e uma das mulheres que estava presa, ela vai estar como inventariante no inventário do tio. E as pessoas criaram uma polêmica absurda, de que porque ela foi presa, ela não poderia estar como inventariante hoje, porque essa pessoa não tem, enfim, mais legitimidade, ou, em tese, perdeu os seus direitos. Tá com direitos suspensos, né? Bom, então, só para a gente tentar falar de forma organizada. Em relação, inicialmente, ao Central, né? Ele recentemente foi posto todo abaixo e reformado do zero, então foi reconstruído, né? Teve até mesmo uma redução de vagas. Hoje não existem mais celas abertas, todos os presos ficam dentro de celas e tenta, tanto quanto possível, se respeitar o número de leitos. Então, número de presos é equivalente ao número de leitos, o que não era algo que existia na época. Então, eram 2 ou 3 vezes mais presos do que leitos, e aí não tinha como manter a cela fechada porque não cabia. Então, eles abriam as celas, o pessoal dormia no corredor, se amontoava, porque era o que tinha, era um depósito de fato. Justamente a questão da política criminal que eu falei é para que esse preso do furto, que não tem uma vida de crime, não tem a maldade do tráfico, a maldade do homicídio, do latrocínio, conviva com essas pessoas e, inclusive, seja cooptado por facções, né? Porque ele não viveu
numa área, não nasceu e não se criou numa área que é dominada por facção. Então, ele não tem convívio com a facção, ele não cometeu um delito grave, ele não tem antecedentes. Então, volto a dizer, por questão de política criminal, para evitar essa contaminação, é que ele, então, recebe um benefício de ir para casa com restrições no seu direito, né, tendo que comparecer no fórum, tendo que evitar determinados lugares, estar recolhido durante a noite, mas não estar no presídio, sendo contaminado por aquela realidade. Então, justamente isso é o que se evita quando ele não vai para o presídio, fora a questão de ocupar uma vaga que teria que ser ocupada por alguém que cometeu um delito mais grave. E a consequência, justamente, é que ele vai responder ao processo criminal, provavelmente, né, se as provas estiverem negativas em relação a ele, vai ser condenado, e aí ele vai receber uma pena alternativa, ou seja, ele também não vai preso depois de ser condenado. Ele vai cumprir uma pena de serviço comunitário, que vai ser equivalente ao tempo de duração da pena dele, mas prestando serviço voluntário, ao invés de ficar recolhido, ocioso, ele vai estar fazendo algo de favorável à sociedade que ele atacou, né, e evitando com isso, então, o contato com aquelas pessoas que poderiam, até mesmo, como eu falei, cooptá-lo, porque às vezes, dentro de uma casa prisional, tu não conhece ninguém, tu não tem contatos, não é nenhum líder de nada, então, para tu garantir a tua integridade, sobrevivência, ou até mesmo, eventualmente, bens de primeira necessidade, tu acaba se submetendo ao domínio de alguma facção. Às vezes é questão de sobrevivência, né? E aí tu aceita a primeira, tu já está devendo, né? Então, lá na frente, quando tu sai devedor da facção. Tua família, às vezes, sai devedora da facção, porque, para garantir a tua integridade, eles acabam tendo que se sujeitar a praticar um furto, praticar um tráfico, porque a facção obriga, senão a pessoa que está lá dentro do sistema vai acabar, de alguma forma, tendo a sua integridade atingida, né? Então, quanto mais lotado estiver o presídio, quanto mais lotada estiver aquela galeria e as pessoas não tiverem a sua integridade garantida, o Estado não estiver lá dentro garantindo a integridade da pessoa, mais força vai ter a facção, porque lá dentro a massa de manobra está sendo criada com reflexos fora. Então, realmente, hoje, sem dúvida dizer que uma das maiores fontes de riqueza das facções é a casa prisional. Por incrível que pareça, o Estado ajuda a fomentar a facção, tratando o sistema penitenciário de forma inadequada. Felizmente, isso tem mudado ao longo dos últimos anos. Casas prisionais foram construídas e inauguradas, outras foram ampliadas. Como eu falei, o Presídio Central, a cadeia pública de Porto Alegre, foi colocada abaixo e hoje não existe, então, presos na galeria. Então, o preso lá do fim da cela não tem contato com o preso das primeiras celas, eles não estão, então, tão sujeitos ao poderio das pessoas que lideram aquela facção, mas, obviamente, tem o banho de sol ali, né? O momento de ir para o pátio e tal. Então, existe, certamente, uma pressão, mas o Estado, aos poucos, está retomando o poder de controle das casas prisionais, com bloqueio de celular, que tem acontecido cada vez mais, com manutenção dos presos dentro de celas, ao invés de dominando uma galeria inteira, né? São pequenos passos que vêm sendo dados nos últimos anos em prol da retomada do poder do Estado no sistema penitenciário. E a gente muito fala dos presos, mas em relação às presas, mulheres, como é que funciona? Porque muitas delas podem entrar gestantes dentro do presídio. Ou ficar gestantes lá na visitação, né? Não é incomum. Eu te pergunto isso porque quando eu estagiei no Ministério Público, em uma das audiências, eu me recordo que a mulher disse, a presa, né, já estava presa, ela disse que o ex-marido dela, que era de uma facção, pediu para que ela engravidasse porque, em tese, ela não teria que cumprir a pena em regime fechado. Isso é verdade, porque na época disse na audiência, que poderia ter a concessão de prisão domiciliar.
Sim. Antes de mais nada, devo dizer que a VEC de Novo Hamburgo não tem nenhum presídio feminino, né? Então a gente não lida com presas mulheres, mas eu participo de grupos de execução criminal e, obviamente, colegas que atuam na área e também pela própria vivência e contato com a matéria, a gente acaba conhecendo histórias e sabendo da realidade, né? Mas é fato, existe previsão legal, né, de que a presa que seja a pessoa que detém o poder familiar sobre a criança e especialmente em fase lactante ou até mesmo nos primeiros anos de vida e seja a única pessoa que possa cuidar daquela criança, ela tem esse direito, né, à prisão domiciliar e, obviamente, isso tem algumas restrições. O delito não pode ser, se for um tráfico, mas não for um tráfico com organização criminosa ou que tiver na traficância acontecido um homicídio, coisa assim. Então, tem alguns requisitos. Não pode ser uma pessoa extremamente perigosa que vá gozar desses direitos. Mas, de qualquer sorte, existem essas concessões feitas pela lei para mulheres gestantes, que recém deram à luz, ou mães de família com crianças bem pequenas, né? Então, é feito, mas, obviamente, é uma domiciliar também com sérias restrições, tornozeleira, se ela violar, ela pode acabar sendo recolhida novamente, né? Mas é uma previsão legal e a gente sabe que isso também é adotado para justamente fazer com que a mulher possa sair, em alguns casos. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na faculdade, como se eu tivesse me formado há muito tempo, eu me recordo que mencionaram que tinha algumas casas como se fossem, não creches, eu não sei qual é o nome que davam à época, que a presa iria para lá logo depois que tivesse dado à luz e lá ficava com a criança até 1 ano de idade. E aí, eu me recordo também que a gente entrou numa discussão de que a criança, logo que vinha ao mundo, já estava cumprindo uma pena. Não seria, talvez, uma transgressão ali de direitos da própria criança? Me parece que isso é uma situação pré-existente a essa lei que eu mencionei, né? Então, realmente era assim que funcionava, não existia a concessão legal da domiciliar por a criança ser recém-nascida ou por a mãe ser gestante. Então, justamente era o que acontecia. Existiam estabelecimentos próprios para mães, para presas mães, que recém haviam dado à luz, e que aí realmente a criança era criada nesse ambiente, né? E acabava que havia uma ponderação de valores, né? Mas entre a criança estar naquele ambiente ou estar em outro sem a mãe, me parece que ainda estar com a mãe é menos pior, né? E normalmente o pai está preso, a maioria dos casos. Infelizmente, essa não é a história mais incomum que existe, né? Sim. Justamente, na verdade, é justamente o contrário. Normalmente a mãe é presa porque o pai está preso. Normalmente Sim. A mãe é obrigada ou, né, por uma questão de amor, vai levar alguma coisa para dentro do presídio e acaba presa nesse momento, traficando para o marido, né? Então, se for verificar, e eu realmente não sei os dados em números precisos, mas sei que boa parcela das presas mulheres são por tráfico envolvendo a tentativa de ingresso em presídio com objetos ilícitos, especialmente drogas, né? Ou, de alguma forma, praticando delitos em favor da organização em que está inserido o companheiro, o marido, né? Então, elas acabam se envolvendo com o mundo do crime por causa do seu companheiro. E falando em ressocialização, como é que funciona a APAC? Então, a APAC é um sistema que existe já em Porto Alegre, é um sistema de mais de 40 anos de existência e experiência no país. Começou em Minas Gerais e em Porto Alegre começou há cerca de 5, 6 anos, né? Existe uma unidade em Porto Alegre. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Ela é uma forma diferente de cumprimento da pena, em que se prioriza a dignidade da pessoa e a ressocialização é o objetivo maior.
Então, o método tem muito a ver com religiosidade, embora não imponha uma religião, né? Pode ser a religião que a pessoa pratica, não tem, mas existe um momento das 6 às 22 horas em que a pessoa tem uma rotina bastante severa de acordar, fazer a sua meditação, tomar seu café, ir para o trabalho, voltar, tomar seu banho, fazer a organização do seu espaço, mais meditação e dormir nos horários especificados. Então, ela é feita para qualquer tipo de criminoso, né? E isso significa presos com condenações elevadíssimas, como presos com menor condenação, mas é feita para justamente buscar a reumanização das pessoas. E o sistema de funcionamento da APAC é um preso cuidando do outro. Existem, obviamente, monitores, mas que não são agentes penitenciários. E o sistema, então, ele é introduzido aos poucos. Quando a APAC ela é inaugurada, normalmente são trazidos presos já de outras APACs, né? Não são chamados de presos, eles são chamados de recuperandos, são trazidos de outras APACs para conviver com aqueles presos que estão chegando, com aqueles novos recuperandos que estão chegando, e aos poucos sendo introjetada a filosofia da APAC. Depois que isso está absolutamente absorvido pelos recuperandos, vão sendo pingados outros e outros, né, dentro da capacidade que tem o estabelecimento. A gente tinha uma APAC aqui tem uma APAC aqui que começou com um tamanho de capacidade para 40 presos, tinha uma fila de espera longuíssima de presos querendo vir para o sistema, porque é um sistema em que tu tem um tratamento muito mais digno, tu tem uma cama asseada, um quarto com teus pertences, tu tem algumas liberalidades, tu tem a obrigação de trabalhar, mas com capacitação, com possibilidade de estudar, também tem presos recuperandos da APAC que estavam cursando ensino superior. Então, ela é uma filosofia de ensino em que a pessoa tem que querer essa mudança de dentro para fora e os demais presos vão trazendo a pessoa de volta para o caminho se ela começa a se desviar. Não faz assim porque todos acabam pagando. E isso, então, é uma forma e outra coisa que a APAC faz muito é buscar a família para dentro da APAC. Então, a família abraçar o apenado, o recuperando, para que ele volte a se reumanizado, para que ele volte a ter valores, ou volte ou passe a ter, porque ele pode nunca ter tido, ele pode ter sido criado já num ambiente de violência, num ambiente de absoluta falta de valores. Que não é incomum. Né? Que não é incomum. E a partir disso, então, isso vai começar sendo introjetado nele, ele vai... tem presos que experimentaram um abraço de família pela primeira vez lá dentro. Então, são situações que vão introduzindo valores, vão introduzindo humanidade, vão introduzindo reconhecimento do que fez. Ninguém divulga para o outro o que fez e quanto é a sua pena. Todo mundo está ali para se apoiar, né? E, obviamente, tem aqueles que desviam, mas acabam sendo daí então retirados para abrir vaga para quem realmente queira, né? E aí a pessoa volta para o sistema comum. Agora, o interessante da APAC, que tem o corpo de pessoas que atuam na APAC formado eminentemente por voluntários, e a estrutura da APAC, ela custa cerca de 1/3, cada recuperando custa 1/3 para o Estado do que o preso convencional. Sim. Com um índice de recuperação de superior a 80% no país inteiro. Em Porto Alegre, é praticamente 100%. E enquanto que no país, no sistema convencional, até o último dado que eu tinha mais recente, a reincidência chegava a 80%. Em outras palavras, a APAC é o nosso fio de esperança de Exatamente. ressocialização. É algo que, infelizmente, a gente não conseguiu instituir em larga escala ainda no Estado. Em Minas Gerais, existem mais de 40, o que é um número absolutamente ínfimo para o número de presos, mas é muito superior ao que se tem no Estado. Aqui a gente tem, em Santa Maria, tem em Pelotas, fora Porto Alegre, né?
Se eu não me engano, Passo Fundo tem também. Tem outras já criadas, mas Novo Hamburgo, por exemplo, esbarrou na questão do imóvel, que acabou não se localizando um imóvel com a estrutura adequada, que demandasse pouco investimento e viabilizasse a colocada em funcionamento. Mas me parece que, assim, é um dos caminhos para se buscar a tão almejada ressocialização, né? Ela tem um tratamento penal, que se chama, né? um tratamento ao apenado, muito diferenciado, com êxito de recuperação efetiva muito elevado. Então, é o melhor dos mundos, é mais barato e mais efetivo, né? Só realmente falta virar política pública para que seja algo instituído em larga escala. Bom, gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Fernando e a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Até a próxima.